Glória a Deus, louvado e exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Como eu gosto de falar isso, gente. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e exaltado seja o Todo-Poderoso. Eu tenho uma palavra aqui para vocês. Eu acabei de chegar da igreja, eu só coloquei uma blusa porque eu tô com muito frio. Tá frio aqui, gente. E a palavra do Senhor, ela é clara. A gente estava conversando agora, né? Conversando com algumas irmãs, e a gente estava falando de pessoas más, né? Porque existem pessoas que elas são más mesmo, elas são cruéis. A nossa raiz já não é muito boa, né? Porque a gente tem a raiz adâmica, a nossa raiz ela vem de Adão. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, inclusive eu tô muito maravilhada, por quê? Porque eu descobri, né? Eu nasci em uma quinta-feira, eu nasci no dia 22/7/82, em uma quinta-feira. E o dia que o Senhor me aceitou, 20 anos depois, acho que 20 anos, 22 anos depois, o Senhor me aceitou em uma quinta-feira. Eu sempre tive uma paixão muito grande pela quinta-feira. Eu amo a quinta-feira. Eu não gosto da sexta, eu gosto da quinta. Quintou, sabe? Quintou, eu adoro a quinta-feira. Amo quinta-feira. E eu não sabia o porquê que eu tinha essa paixão por quinta, sabe? E aí eu descobri que o dia que eu nasci, né, os meus dois nascimentos, o dia que eu nasci, o meu, sabe, o dia que minha mãe estava lá parindo, era uma quinta-feira. Uma quinta-feira. E o dia que o Senhor Jesus me aceitou, sabe, que ele me deu uma nova vida, também era quinta-feira. Hoje em dia eu entendo o porquê que eu amo a quinta-feira. Glória a Deus. E nós estávamos conversando sobre pessoas más, porque nós já temos essa raiz maligna, né? A nossa raiz já é maligna, já é uma raiz de Adão e a gente tem essa raiz. Mas tem pessoas que elas são malignas e elas gostam de ver o nosso sofrimento, elas têm prazer em ver o nosso sofrimento. Infelizmente, essas pessoas elas são muito usadas por Satanás e elas se alegram no nosso sofrimento, esquecendo que a palavra de Deus ela é clara. Tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Então, tudo que eu planto, eu colho. Se eu planto bem, eu vou colher o bem. Se eu planto mal, automaticamente eu vou colher o mal. E a palavra do Senhor diz assim, ó. Isaías, livro de Isaías, capítulo 61, versículo 8, diz assim: Porque eu, o Senhor, isso daqui tá falando, esse o Senhor é o Todo-Poderoso, tá? Eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Pesado isso, né? Em minha fidelidade os recompensarei, tá falando? Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Isso daqui o Senhor está falando, se você pegar o capítulo todo de Isaías 61, fala daqueles que o Senhor separou, né? Que o Senhor ungiu. O primeiro diz assim, ó, 61:1. O título fala: O ano da bondade do Senhor. Esse ano de 2026 é o ano da bondade do Senhor na minha vida. Eu já decretei, eu já profetizei isso. Esse ano de 2026 é o ano da bondade do Senhor na minha vida, na minha casa e na minha família. E a palavra do Senhor diz assim: O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia, aleluia, e o dia da vingança do nosso Deus. Quem nos vinga é Deus, tá, irmãos? Não precisa você colocar a mão em absolutamente nada, porque quem nos vinga é Deus. Aleluia.
para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Vale muito a pena você ler depois esse capítulo inteiro. Mas foquem nessa palavra, eu não sei se vai dar para vocês verem, ó. Deixa eu ver. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Ai, acho que desfoca, né? Mas depois você pega, ó. Odeio, odeio. É o Senhor dizendo odeio o roubo e a maldade. É pesado isso daqui. No Isaías, capítulo 61, versículo 8. Porque eu, Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. E toda a maldade, não é a maldade, é e toda a maldade. Então, irmãos, a gente tem que estar muito vigilante. Eu tive, esses 2 últimos anos que eu passei, foram 2 anos muito delicados na minha vida. Muito delicados, e algumas pessoas se aproveitaram, porque essas pessoas más, elas se aproveitam e Satanás mostra para elas. Porque é normal, gente, é normal, às vezes a gente tá fraco, a gente tá triste, a gente tá chateado, é normal. O que a gente não pode é dar brecha. E essas pessoas, elas se alimentam das brechas que nós damos, porque o diabo mostra para elas o que está acontecendo e aí a maldade toma conta delas e elas vão e fazem o mal para nós. E às vezes pega, tá? Às vezes pega porque nós estamos fora. E assim aconteceu com a minha vida. Eu não tenho vergonha de falar. Em breve eu vou poder contar o meu testemunho, eu vou poder contar tudo o que aconteceu. Tudo, porque parece que não, mas Deus, ele mostra, sabe, quem te fez mal, quem deixou de fazer, Deus revela tudo, porque a palavra dele diz que não tem nada em oculto que não seja revelado. Mas a palavra dele também diz que vem o dia, ó, e o dia da vingança do nosso Deus, vem o dia da vingança. Quem nos vinga é Deus, então você não precisa fazer nada. Então, quando nós estamos fora da presença, quando nós estamos, ainda que você não esteja fora, mas se você tá xoxo, capenga, fora, sabe assim, buscando a Deus de qualquer jeito, o inimigo entra. O inimigo entra, entende? E é isso que acontece. E essas pessoas maldosas, elas se aproveitam disso. E aqui, ó, no Salmo, ô glória, no Salmo 27, fala assim, ó. Salmo 27, versículo 1. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus, meu Deus, isso é forte demais. Esse eu nem tinha preparado. Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é quem tropeçarão, meu Deus do céu, louvado seja Deus, é quem tropeçarão e cairão. Meu Deus, isso é forte demais. Continuando aqui, ó, ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Vocês entendem? Em Isaías a gente leu o que a gente leu? Que a vingança é de Deus. E aqui, ó, aqui no Salmo 27, versículo 2, o finalzinho do versículo 2. Meus inimigos e meus adversários é quem tropeçarão. Ele começa assim, quando homens maus. E o que a gente leu aqui? Que Deus odeia o roubo e toda a maldade. E aqui fala, quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é quem tropeçarão e cairão. Acabou. Acabou. Não vai ser você. Ah, mas eu fui atingida, Ju. Sim,
Porque numa guerra, quando a gente tá numa guerra, você não vai ficar lá que nem uma princesa e você não vai se sujar, você não vai se machucar, você não vai se sujar de sangue, você não vai chorar, você não vai sentir dor. Não, você tá numa guerra. Você tá numa guerra. E numa guerra é assim que acontece. Só que você não pode baixar a cabeça para Satanás. Não pode. Quer chorar, chora no quarto. Quer chorar, vai pro altar. Vai pro altar da igreja, chora lá. Quer chorar, chora na presença. Chora na presença. Porque o único que pode te consolar é Deus. E presta bem atenção. Na noite de hoje, eu tô declarando, eu tô profetizando, eu tô decretando, e eu tô decretando isso sobre a minha vida também, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus. E eu quero que você declare isso também. Na noite de hoje, 28/6/2026, os planos de Satanás, os planos dos nossos inimigos serão abortados, serão mortos. Hoje é um dia de morte e aborto. Morte e aborto. Ju, que pesado, sim. Morte e aborto. Para todos os planos, os projetos dos nossos inimigos. Morte e aborto. Acabou. A Bíblia foi clara. Tanto em Isaías 61, quanto aqui em Salmo 27. Deus, o Senhor, Ele ama a justiça, mas Ele odeia o roubo e toda a maldade. Vocês leram comigo Isaías 61, versículo 8. Isaías 61, capítulo 61, versículo 8. E aqui nós lemos o quê? Quando homens maus, Deus odeia o quê? Toda a maldade. E a Bíblia, gente, a Bíblia é perfeita porque ela casa em absolutamente tudo. Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é quem tropeçarão e cairão. Isso é para agora, tá? Não é tropeçaram lá atrás, não. É tropeçarão, é cairão, é para agora. É para agora, vai acontecer agora. Eu estou declarando, eu estou decretando, toma posse disso. Toma posse. Hoje, 28/6/2026, é a queda, é a queda, é a queda, é a vergonha, é a morte e o aborto dos nossos inimigos. Ju, você está declarando a morte? Não, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Não. Os planos, sim, de Satanás. As flores do jardim do Senhor, sim, serão recolhidas. Isso sim. Mas os nossos inimigos, eles tropeçarão e cairão. Mas ainda tem chance para eles. Ainda tem chance. Mas toda a malignidade que está no ventre, toda a malignidade que está no ventre que eles estão ali gerando contra nós, isso sim, será morto, será abortado. Todos os planos do nosso inimigo, todos os planos que eles estão ali gerando, serão mortos, serão abortados em nome do Senhor Jesus, porque Deus, Ele odeia o roubo e a maldade, toda a maldade. E quando esses homens maus avançarem contra mim, contra você, para nos destruir, eles, os nossos inimigos, os nossos adversários, é quem irão tropeçar, é quem irão cair. Para a glória de Deus, toma posse, se levanta. O maior está com você, que é o Senhor Jesus. Deus te abençoe.